Ichikawa se apresenta como um garoto do segundo ano do ensino médio e fala que aquela é Yamada Ana. Chihiro está impressionada que ele realmente quebrou o braço. Adachi está irritado por ele receber a atenção das garotas só por ter quebrado o braço. Chihiro nota o chaveiro de Akita e acha nojento. Depois que as garotas vão embora, Yamada cochicha que se ele precisar de ajuda, mas uma garota a chama. Ela vai até ela, mas fala que ele pode contar com ela. Hara nota o chaveiro de Akita na mochila da Yamada. O professor estava preocupado com Ichikawa e pergunta se ele é próximo da Yamada. Ele diz que só conversam às vezes e que se virará com uma mão. Yamada ouviu a conversa e o olha com um olhar apático. Ichikawa fica preocupado por ter falado besteira, mesmo tendo ficado próximo a ela. Quando se dá conta, a luz estava sendo apagada. Então decide copiar de alguém, e a primeira pessoa que ele vê é Yamada, que apenas se afasta. Ele pensa em pedir para Hara, mas sente que seria a pior coisa a se fazer. Adachi empresta suas anotações, enquanto se gaba que Yamada o acha confiável. Yamada havia pedido para ele emprestar as anotações para Ichikawa, pois sua letra é feia. Adachi distorce o que Yamada disse e Ichikawa fica irritado. Na saída do colégio, Ichikawa se encontra com Yamada. Ela começa a ir embora, e ele pede desculpas pelo que disse ao professor. Ela pergunta o que ele disse em específico. Ele fala que não queria forçá-la a ajudá-lo, mas que ela é a que ele mais queria pedir ajuda. Ela encosta sua cabeça na dele e diz que já sabia. Yamada pergunta se ele não vai voltar de carona. Ele diz que sua mãe está trabalhando. Ela se oferece para carregar a mochila dele. Relutante, ele aceita a oferta e pede para ela não falar muito com Adachi, deixando-a curiosa do porquê. Desde então, Yamada se oferece para ajudar com outras coisas, como levar a louça dele e ajudar a segurar o livro e virar as páginas. Ichikawa pensa que não se acostumou com Yamada o ajudando, então ouve seus amigos excitados com uma revista de idols e acha que falta classe neles. Adachi grita que a Yamada está na revista, os deixando confusos, pois achavam que ela era modelo. Ichikawa fala dos outros lugares que ela apareceu, mas percebe que falou demais. Depois todos pensam que talvez ela mude de carreira. Na volta para casa, Yamada pede para passarem na loja de conveniência e finge estar surpresa em ver a revista de idols. Ela a abre bem na parte das fotos dela e pergunta quem é, mas ele muda de assunto. Ela fala de todo o trabalho e diversão que teve ao tirar as fotos. Depois guarda a revista falando que ele provavelmente não se importa, mas ele pega na mão dela e diz que elas estão boas como sempre, como a Yamada que ele conhece, fazendo-a feliz, e ela decide comprar a revista para ele. Ela pergunta qual ele gostou mais, e ao ouvir a resposta, conclui que ele gostou de todas. Ele comenta que é diferente da revista de moda. Ela para e pergunta surpresa se ele já tinha visto. Ele fala envergonhado que não, que só aconteceu dele ver quando seu irmão comprou a revista. Yamada fala animada que realmente é tudo bem diferente. Ele comenta que ela realmente gosta desse trabalho, deixando-a feliz. Ele desvia o olhar e culpa o pôr do sol por não conseguir olhar para o sorriso dela. Ichikawa e sua turma estão na aula de economia doméstica. Hara e Ichikawa conversam sobre as férias, que ele foi para Akita e quebrou o braço, deixando-a pensativa. Yamada se aproxima da dupla, dizendo que foi expulsa. Hara pergunta onde Yamada foi nas férias. Ela conta o que fez, incluindo que saiu com Ichikawa na véspera de Natal, deixando Hara surpresa. Yamada pergunta o que ela fez nas férias. Ela responde que foi ao templo no ano novo com o Kanzeki. Yamada fica super interessada por Kanzeki ter surgido na resposta. Hara conta que Kanzeki havia deixado as costeletas crescerem, o que a deixou sem palavras, e pergunta para eles o que deveria ter feito. Yamada pensa na situação olhando para Ichikawa, mas desvia o olhar quando seus olhos se encontram, e fala que não tem alguém que goste ainda, então não sabe. A professora avisa o trio para ter certeza que a franja está dentro da touca. Yamada arruma a franja dela e fala que ajudará Ichikawa, depois começa a rir com o resultado. Ao ver a interação dos dois, Hara entende algo. O grupo termina de cozinhar. Yamada pega um e Adachi fala que foi ele quem fez. Ichikawa come no lugar dela e elogia o amigo. O chaveiro de Akita cai no chão e Hara percebe. Ela o devolve e diz que é fofo. Yamada pega o chaveiro e diz que Akita são adoráveis. Hara olhava para Ichikawa enquanto o provocava. Kanzeki chega perguntando se Hara comeu direito. Ela responde que está de dieta. Ele diz que ela está bem do jeito que é. Hara fica irritada, pega um e fala para ele não deixar as costeletas crescerem novamente. Yamada ajuda Ichikawa a ler enquanto ele pensa que Hara definitivamente percebeu sobre os chaveiros e se pergunta como Yamada responderia se perguntassem a ela. Depois de pensar um pouco, ele olha para ela, que estava dormindo. Ela acorda pedindo desculpas. Ichikawa percebe que ela tem se desculpado muito, mas que ela não deveria se preocupar, pois fica feliz só de estar ao lado dela. Não que ele fosse contar isso a ela. Então se lembra de algo e mostra a foto de sua irmã na cerimônia de maioridade dela. Yamada acha super fofa, assim como o fato dele ter a foto dela. Ele se lembra das fotos da neve que ela havia pedido.
Ela pergunta da foto borrada e ele diz que foi quando caiu. Yamada faz uma expressão de culpa. Ele percebe que não deveria ter dito aquilo. Ela fala que é culpa dela por ele ter quebrado o braço, mas ele diz que não é isso, que ele não prestou atenção. Então tenta mudar de assunto, dizendo que vai nervar na semana seguinte. Ao irem embora, Ichigawa pensa que não consigo contar que, quando pensa nela, todo o resto desaparece. Yamada comenta que vai nevar na semana seguinte. Ele diz que já falou isso, e ela pede desculpas levemente triste. Ichigawa fica preocupado com Yamada, pois ela não lhe enviou mensagem alguma. Moeko chama Ichigawa para conversar. Elas falam que Yamada tem agido de forma estranha e perguntam se ele sabe de algo. Yamada chega, cumprimenta o grupo e eles terminam a conversa. Ichigawa acredita que ela ainda está preocupada com o fato dele ter quebrado o braço. Yamada percebe que seu chaveiro havia sumido. Ichigawa pergunta se ela não esqueceu em casa. Ela responde que pode ter sido isso mesmo. O professor entra. Ichigawa se pergunta o que deveria fazer nessas horas. O professor libera a turma mais cedo por causa da neve. Ichigawa encontra Hara e Kanzaki procurando algo debaixo da madeira na área de sapatos. Kanzaki diz que Hara perdeu um chaveiro de cachorro. Hara se aproxima e fala que é o chaveiro da Yamada e que ela parecia muito triste quando saiu. Ichigawa agradece e fala que irá achá-lo. Ele pensa que há muitos lugares para se procurar, já que não sabe nem o caminho que ela normalmente faz, mas ainda assim continuará procurando. Moeko pergunta se ele está procurando por algo, mas ele diz que não. Ela diz que Yamada não anda por essa rua, que a casa dela fica para o outro lado. Ele agradece e vai para o lado apontado. Moeko suspira e pega seu celular. Ichigawa continua procurando mesmo com o frio, fazendo seu braço quebrado doer. Ele encontra Yamada, que estava quase chorando. Moeko havia mandado uma foto dele procurando por algo para Yamada. Yamada fala que não achou o chaveiro em lugar algum. Ichigawa diz que definitivamente irão achar, que ele não desapareceu, então ela não deveria se preocupar. Yamada começa a chorar. Ichigawa levanta a mão em direção a ela e nota algo pendurado num galho. Ele vai até o galho e pega o chaveiro, dizendo que alguém deve ter achado e pendurado ali. Ela pega na mão dele, o agradecendo. Ele diz que se ela não tivesse aparecido, não teria encontrado. Ela o puxa para mais perto e ele fecha os olhos. Ao ver a reação dele, ela o afasta. Ele espirra. Yamada fala que a casa dela é logo ali e pergunta se ele não quer entrar e se aquecer. E esse foi o episódio 1.